Oi, e aí pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre o mercantilismo. Durante o século XV, os reis e a burguesia eles começaram a se juntar porque eles viram que o comércio estava crescendo muito e eles precisavam crescer economicamente. E só um estado forte era capaz de fazer isso, expandir o seu território e crescer, tá? E, consequentemente, o rei precisava do comércio para crescer sua economia e seu mercado, e a burguesia precisava do rei para conseguir expandir o seu mercado consumidor. Foi aí que surgiu o mercantilismo, que foi uma política econômica que visava esse crescimento, tá? Então eu vou falar os 4 aspectos principais do mercantilismo. Bom, o primeiro era o metalismo. O que significa isso? Naquela época, o reino que tinha mais moeda, que era feita de prata e ouro, seria o reino mais rico, tá? Então, o governo, o Estado e o país e a burguesia se juntavam para conseguir mais moeda, ou seja, mais riqueza, tá? Segundo lugar, vem a balança comercial favorável, ou seja, eles procuravam exportar mais a sua mercadoria do que importar. Então, quanto mais exportasse, mais dinheiro eles iam ganhar. Eles queriam mais dinheiro entrando do que saindo, tá? Terceiro lugar, veio o protecionismo alfandegário. Desde aquela época, no século XV, eles começaram, o Estado começou a pensar em vários impostos que eles estavam criando para que as pessoas ela mais comprasse produtos nacionais do que internacionais, do que importado, tá? Então, todos os produtos importados começaram a ter um grande imposto, uma taxa de imposto. Então, as pessoas automaticamente eram obrigadas a consumir mais produtos nacionais, tá? E por último, vem a intervenção estatal. Ou seja, a partir desse momento, o Estado fazia de tudo para ajudar na economia. Então, ele controlava os preços, a concorrência, os impostos, tudo a fim de ter esse crescimento na economia, tá? Então, o mercantilismo, gente, ele foi uma política econômica que visava o crescimento do Estado e o fortalecimento do mesmo, ou seja, o fortalecimento econômico do país, tá? Então, ele foi um aspecto muito importante que surgiu no século XV, porque esses países novos, essas nações como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, eles estavam crescendo economicamente e eles estavam vendo formas de continuar o seu crescimento e o seu desenvolvimento, tá? Foi aí que eles começaram a ter umas formas que eles podiam fazer para expandir seu território e conseguir ainda mais seu crescimento econômico, tá? Como que eles pensaram? Eles pensaram em fazer um pacto colonial, que eram leis, normas que visavam colocar em prática a sua expansão, ou seja, a sua dominação. Como eles estavam precisando de mercado consumidor, matéria-prima, riqueza, então eles começaram a ver formas de expandir seu território e dominar outros países, né? Que a gente sabe que foi o caso de Portugal e Brasil. Brasil foi dominado por Portugal, foi uma colônia de Portugal. E Portugal era uma metrópole. Então, o Pacto Colonial foram umas leis e normas que visavam controlar essa dominação, tá? Então, o que dizia o Pacto Colonial? Dizia que a metrópole era o centro de tudo, tá? Ela que mandava em tudo e era o país que dominava, tá? Colônia era o país que foi dominado e essa colônia deveria obedecer à metrópole, tá? Esse é o primeiro aspecto básico do Pacto Colonial. Depois vem a questão de que a colônia só pode produzir o que a metrópole quer, tá?
Então, o que a metrópole desejar, a colônia tem que fazer. Além disso, se a colônia produzisse alguma coisa, ela só podia comprar e vender para a metrópole. E ela vendia a preços baixos para metrópoles e depois comprava de volta, tá, a preços altos. Então, assim, isso chamava monopólio comercial. Foi muito importante porque aqui no Brasil a gente vai ver mais para frente que esse monopólio comercial durou muito tempo, onde a metrópole tinha controle de tudo, até da economia do país que ela dominava, tá? Então, esse pacto colonial é muito importante para a gente ter essa noção de poder e dominação, tá? Existiam duas formas de colônias. Primeiro, a colônia de exploração, que foi o caso do Brasil, onde o país, a metrópole, só vem para a colônia para explorar toda a sua riqueza natural, seus recursos, enfim, tudo que o país tem de produtivo. E também tem a colônia de povoamento, que tem um pouquinho de exploração, mas é um lugar que a metrópole procura desenvolver, tá? Para ela ser povoada, ou seja, para pessoas morarem nela e crescer futuramente, tá? Bom, é isso, espero que tenham entendido. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês da expansão marítima de Portugal e Espanha. Até a próxima!